Uma nova informação obtida através da Lei de Acesso à Informação e divulgada nesta terça-feira, 13 de janeiro, levanta ainda mais suspeitas sobre o contrato milionário do escritório da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Em matéria publicada na manhã de hoje, no jornal O Globo, Malu Gaspar, a jornalista que mais tem revelado fatos comprometedores sobre Alexandre de Moraes e o caso Master nas últimas semanas e, consequentemente, mais tem se colocado sob risco, mostrou que mais um órgão público federal, onde supostamente o escritório de Viviane atuaria em favor do Banco Master, de acordo com o que estava no contrato, confirmou que não há nenhum registro de ingresso da advogada em suas instalações em Brasília durante o período de vigência deste contrato. A própria coluna de Malu Gaspar já havia publicado anteriormente trechos do próprio contrato, assinado em janeiro de 2024, onde consta o inacreditável pagamento de cerca de 3,6 milhões de reais mensais, em valor bruto, e onde está prevista uma atuação estratégica, consultiva e contenciosa perante o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, órgãos do Executivo e no Legislativo. No caso do Executivo, são listados Banco Central, Receita Federal, PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Até o momento, o Banco Central e o CAD já haviam respondido sobre a inexistência de registros da atuação do escritório de Viviane em favor do Banco Master em seus respectivos órgãos. Dessa vez, em resposta à coluna de Malu Gaspar, foi a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que confirmou: não foi identificado o registro de ingresso de Viviane em suas instalações em Brasília entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025, ou seja, o período em que o contrato esteve vigente até o escândalo ter vindo à tona. A PGFN ainda respondeu que, abro aspas, as procuradorias regionais da Fazenda Nacional também foram consultadas e informaram que, após consulta às suas unidades regionais, inclusive seccionais e escritórios de representação, não foi detectada nenhuma reunião, audiência ou entrada física da senhora Viviane Barsi de Moraes no período de 16 de janeiro de 2024 até a presente data. Fecho aspas. Com isso, fica ainda mais evidente que os valores pagos pelo Banco Master ao escritório de advocacia da família Moraes se justificam por uma atuação que não está descrita nesse contrato e nem poderia estar, afinal é ilegal. Vale lembrar que foi a mesma coluna de Malu Gaspar que revelou ainda no ano passado que Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Vale lembrar também que, como eu mostrei no vídeo de ontem, a Folha de São Paulo publicou neste final de semana uma matéria de editorial falando sobre o quanto os advogados que são cônjuges ou filhos de ministros do STF prosperaram profissional e financeiramente após a entrada dos respectivos ministros na Suprema Corte. A Folha conclui naquela matéria com uma análise óbvia de que a contratação do escritório desses advogados está muito mais ligada à influência dentro dos tribunais superiores do que à qualidade do serviço prestado. Só que nesse caso do Banco Master e do contrato com o escritório de Viviane, a cada novo fato revelado, fica ainda mais claro que não se trata da contratação de um escritório que tem grande influência nos tribunais superiores, mas da contratação de alguém que não pode atuar como advogado por conta do cargo que ocupa e que ainda abusa tanto das prerrogativas do seu cargo quanto da sua rede de contatos nos órgãos públicos para fazer pressão em favor dos seus próprios interesses ou dos interesses de quem está lhe pagando. Quando se está em um cargo dentro de um tribunal que cria suas próprias regras, julga a si próprio e ainda os outros, e ainda faz uso de inquéritos e investigações para pressionar qualquer um que lhe desagrade, fica muito fácil ser persuasivo e exitoso em suas negociações, não é mesmo? Bom, a coluna de Malu Gaspar tentou contato com Viviane na última segunda, mas sem sucesso. O pessoal do seu escritório não estava autorizado a passar o contato pessoal dela e ela não fez questão nenhuma de retornar. Com isso, o assunto da matéria segue sem explicação, assim como o contrato de 129 milhões de reais, assim como a ascensão financeira de Viviane, assim como as decisões de Alexandre de Moraes, e por aí vai. Eu já falei em outros vídeos sobre o quanto está estranha essa mudança de posicionamento de uma parte da imprensa nas últimas semanas. No vídeo de ontem, inclusive, eu mostrei a sequência de matérias de um domingo catastrófico para o governo Lula e para os ministros do STF, com a entrada da Folha de São Paulo agora nessa jogada também. Como eu já falei anteriormente também, tem parecido cada vez mais que a velha imprensa brasileira só estava interessada em passar pano para o autoritarismo desses personagens, enquanto a atuação deles era contra o seu inimigo
inimigo em comum. Com o ex-presidente Bolsonaro preso, as manchetes começaram a mudar repentinamente. Enfim, independentemente de qual for o real motivo dessa mudança e o real interesse dessa parcela da imprensa nessas investidas recentes, o fato é que o caminho para quem luta por um país mais justo está temporariamente mais fácil. Nós já lutamos por muito tempo contra um sistema tendo que enfrentar todo ele de uma vez só. Era decisão abusiva de ministro, era governo investido pesado em narrativas e a imprensa tradicional reforçando tudo isso em suas manchetes. Era tudo isso de uma vez só. Agora, no entanto, estamos diante de uma janela temporal de ruptura parcial desse sistema. Agora há um espaço para que as nossas denúncias sejam reforçadas por esses veículos e assim tenham mais chance de ter algum resultado. Para mim, isso não muda em nada a absoluta desconfiança que eu tenho na chamada grande imprensa. Mas eu acredito que seja válido surfar essa onda e aproveitar para lutar com cada adversário individualmente. É muito mais fácil derrubar um lutador quando os aliados dele próprios se voltaram contra ele também. Uma hora ou outra, a imprensa mudará de lado novamente e nós voltaremos a ser alvo das suas narrativas travestidas de jornalismo. Só que se nós aproveitarmos essa brecha de agora, quando essa mudança acontecer, a luta contra a imprensa parcial será muito mais fácil também, pois parte do sistema possivelmente não estará mais no poder. E você, concorda com isso? Me conta aqui nos comentários.